prosseguindo, falando sobre o Felipe Neto e o vídeo que ele fez, está na tela de vocês. Vou colocar na tela cheia e darei o play. Está ali uma pergunta que fizeram para o Felipe Neto no Instagram, porque as pessoas acham que o Lula é comunista. Com vocês, Felipe Neto. Por que as pessoas acham que o Lula é comunista? Aí, essa pergunta é maravilhosa. É uma estratégia de marketing da extrema-direita. Surge lá atrás, mais ou menos na década de 50 ou 60, que eu tenho a recordação dos livros que eu li. Eu li um livro da década de 60 que falava... Para quem se interessar nisso, na biografia do Marighella, até aqui, ó, do meu lado aqui, na biografia do Marighella, fala sobre essa associação fantasiosa das esquerdas com o comunismo, às vezes real, às vezes fantasiosa. Nessa época existia uma associação mais real, mas essa fantasia em torno do comunismo já ocorria nessa época aqui em que transcorre esse livro da biografia do Marighella. Se não me falha a memória, ela transcorre em torno dos anos 60, 70 e 80. Falava abertamente sobre como nós precisamos satanizar a esquerda. Então, é muito simples. A extrema-direita e a direita liberaloide, que acha que é só tirar o Estado e deixar todo mundo criar as coisas que o mundo vai dar certo, eles acham que a esquerda é inimiga. Então, como a esquerda é inimiga, eles precisam vencer no discurso e na cultura. E como eles fazem isso? Demonizando a esquerda. Isso faz parte de um plano de marketing da extrema-direita. Eles demonizam, associam a Satanás, associam a pedofilia, associam a crime, corrupção, associam a todo tipo de atrocidade possível. E quando eles fazem essa associação, eles criam dentro do imaginário coletivo uma rejeição à esquerda. O imaginário coletivo, ele é muito mais importante do que a gente imagina. O Brasil hoje tem um grupo que ele sofre de um delírio coletivo, é uma dissociação cognitiva de grupo, capitaneada por agências de informação apócrifa como a Jovem Pan e pelo Kuai, pelo TikTok, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Vai ser difícil a gente combater isso, aquele bosta daquele Brasil paralelo tá junto também. Uma rejeição à esquerda. A esquerda passa a ser vista como uma coisa degenerada, uma coisa que tem o objetivo de destruir, matar, assassinar, acabar com a família, acabar com as tradições, acabar com o povo. E depois disso eles passam a pessoalizar a questão, ou seja, todo mundo que eles consideram que não faz parte da aliança da extrema-direita, que não faz parte dessa direita liberal que quer transformar tudo em menos Estado para poder os bilionários lucrarem cada vez mais, eles falam que é esquerdista comunista. Exatamente. Antigamente, inclusive, tinha a lista dos comunistas. Quem se lembra da lista dos comunistas? A Madonna é comunista, o Roger Waters é comunista, o Mark Zuckerberg é comunista. A revista The Economist, cara, a revista mais capitalista ever and ever, comunista. Então, Olavo de Carvalho, que foi o grande guru dessa extrema-direita brasileira, falava disso o tempo inteiro. Nós precisamos associar aqueles esquerdistas ao comunismo, que é o grande inimigo. Chamar todo mundo de comunista, que todos atendem à agenda comunista, e dessa forma a gente demoniza todos eles e vence a narrativa. E aí eles falam, mas se ele não quer ser comunista, por que ele é amigo de ditadores, de regimes comunistas ou regimes esquerdistas? Vai falar do Mohammed bin Salman. Blá, 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 blá. A esquerda, tradicionalmente no Brasil, tem essa aproximação muito por uma questão cultural e histórica. Esses regimes representam mais do que apenas a implementação de uma ditadura comunista. Aí você tem que entender a história da América Latina. Por que esses países tiveram suas revoluções, por que essas pessoas chegaram ao poder e o que representa isso. Que representa, na maioria esmagadora dos casos, uma resistência ao imperialismo norte-americano e à dominância. Caralho, Felipe Neto falando de imperialismo norte-americano. Meu Deus, que sabor, que delícia. Eu espero que todos os jovenzinhos que assistem o Felipe Neto estejam vendo muito isso. Através do regime capitalista desses países para se transformarem em simples fornecedores de matéria-prima. Que é o que eles querem que o Brasil seja, um simples fornecedor de matéria-prima. Estados Unidos. Então é muito complexo o assunto. O que você precisa entender é que enquanto esses países específicos fizeram suas revoluções e tiveram as suas questões, no Brasil isso nunca foi uma questão. O Brasil nunca chegou próximo de se fazer uma revolução ou de se assumir um regime de enfrentamento aos norte-americanos.
Então, o Lula, durante 13 anos, né, não o Lula, o PT, durante 13 anos que esteve no poder, nunca flertou com isso, apesar de manter boas relações com os nossos vizinhos, o que é uma coisa fundamental para qualquer regime. Felipe Neto não falou, achei que ele ia falar do Mohammed bin Salman, mas eu vou falar aqui. Muito se critica a respeito do relacionamento dos políticos de esquerda com regimes controversos de esquerda ao redor do mundo. Pode-se fazer crítica a esse respeito? Eu tenho críticas a esses relacionamentos. Mas por que não se fala do relacionamento do Bolsonaro com o ditador árabe que mandou matar e esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi? Regime árabe esse que proíbe o cristianismo. Proíbe. O regime de Mohammed bin Salman proíbe o cristianismo. Proíbe. E aí? E agora, Bolsominion? Político. Agora, o Bolsonaro, sim, esse sim é amigo e tem excelentes relações e fala com muito orgulho de grandes ditadores da extrema-direita, como Pinochet, e de grandes torturadores e de grandes assassinos, como o ditador da Arábia Saudita. E que... Falou, chegou agora. Essa foto aí. Esse aqui, ó, é o homem que mandou assassinar um jornalista. Assassinar e esquartejar. Ele se orgulha de ter bom relacionamento, ele se orgulha de venerá-los. A Arábia Saudita é essa que proíbe o cristianismo. Tá aí, ó. Persegue e mata, esquarteja opositores. E aí o Bolsonaro diz que tem boas relações. O mais importante para concluir é que você entenda que essa não é uma eleição entre capitalismo e socialismo. Esse é o argumento que eles usam para te colocar medo e fazer você votar no Bolsonaro. O Lula governou esse país por 8 anos, mais os anos da Dilma, foram 13 anos de PT no poder. Nós não chegamos perto de ter qualquer tipo de implementação comunista dentro do Brasil. Não é esse o plano de governo do Lula. Muito pelo contrário, o governo Lula foi o governo que mais enriqueceu bancos e instituições financeiras na história desse país. Ele favoreceu o empreendedorismo, ele incentivou a iniciativa privada. E tudo isso está no plano de governo dele. Então não caia nessa lorota. Vamos derrubar o genocida do poder. Vamos derrubar o genocida do poder. É muito bom ter o Felipe Neto do nosso lado. É triste. Aqui, ó, esse é um vídeo antigo do Felipe Neto falando mal do Lula. E você vê como é que ele tá novinho aqui. E esse vídeo, os vídeos do Felipe Neto falando mal do Lula, as pessoas acham que isso depõe contra o Felipe Neto. Não, isso depõe a favor do Felipe Neto. O Felipe Neto cresceu, estudou, tomou conhecimento da realidade e, diante disso, passou a apoiar o PT e o Lula. É simples. Muito simples. Muito simples. Muito simples de entender.